Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6 e no versículo de número 7. Diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Gente, Deus não nos pune de forma retributiva pelos nossos pecados. O que é punir de forma retributiva? É aplicar uma pena que compense o ato. Quem é da área jurídica lembra um pouquinho dessa matéria de direito penal, as teorias da pena, né? Pena retributiva, uma pena educativa. E Deus não aplica uma pena retributiva porque não tem nada que nós possamos sofrer ou que nós possamos fazer que pague o nosso pecado. Porque o pecado é um ato contra-existencial. Por exemplo, em países que a pena retributiva é aplicada, é comum que se tenha pena de morte, por exemplo. O que se entende? Alguém que cometeu um crime hediondo, alguém que tirou uma vida, não basta prendê-lo. Prendê-lo não compensa o que ele fez. Então, o mínimo que se pode fazer para aplicar uma justa recompensa ao seu ato é também tirar-lhe a vida. Você entende? E não quero entrar no mérito, somos alguém. A ofensa a Deus ainda é maior. Você entende? Porque todos nós somos relativos. Todos nós temos uma moralidade, um caráter, um mérito muito questionável. Deus não. Deus é absolutamente santo, justo, bom e tem todo o mérito. É digno de toda a honra. Então, o ato maldoso, a maldade que alguém comete é, sobretudo, um atentado contra Deus, contra esse ser soberano, cuja vontade está sendo violada, cujo propósito está sendo contrariado. A gente tem que entender de fato o que é o pecado, porque às vezes a gente não entende o que é o pecado, e às vezes fica, mas por quê? Para que tudo isso? Por que Jesus teve que morrer pelo meu pecado? A gente tem que entender o que é o pecado. Tem uma ilustração que eu gosto de trazer, que é da... Qual é a marca agora mesmo? A marca de bolsa top? Como é que é o nome daquela marca? Louis Vuitton. Depois alguém me confirma, isso que eu falo tanto isso, tem que até para confirmar. O chat GPT, confirma aí para mim. Mas eu lembro que eu vi isso uma época, eu sempre falo isso, até confirmar. Mas eu lembro que eu vi isso uma época que a Louis Vuitton não fazia promoção tipo assim, de ponta de estoque com peças com pequenos defeitos. Que é muito comum, né? Sabe que tem outlets tal que vendem suas bolsas, suas roupas, com pequenos defeitos, mais barato, né? E que a Louis Vuitton não fazia isso.
Porque uma vez que a peça Louis Vuitton com defeito tivesse em circulação, isso atentava contra a honra da marca, a glória da marca, a fama da marca. Então, o que eles faziam quando uma peça tinha um defeito? Eles destruíam a peça. Aí eu te pergunto, isso é certo ou errado? A marca é deles, é o nome deles, é o conceito deles, é o que eles querem passar. Eles estão certos. Salomão diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E é isso que os mantém no topo. É essa ideia de que se você pegar um produto deles, você vai pegar um produto bom e não um produto defeituoso, não um produto mal feito. Então, sendo proprietários, não prejudicando ninguém, eles podem destruir, usar o material para reciclar e fazer outra coisa. Não espero que assim seja feito. Enfim, eles têm todo direito de destruir o que é deles e o que está atentando contra a honra deles, a glória deles. Nós temos que entender, gente, que ninguém foi criado no mundo para si próprio. Por mais que a gente tenha essa ideia, às vezes, para que você nasceu? Eu nasci para ser feliz, para realizar meus sonhos, né? A gente às vezes tem a teologia da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai. Eu acho linda essa música, fofa. Sérgio Malandro entrando no cavalo branco. Só os coroas agora vão entender, né? Só os coroas vão entender agora. O resto dos novinhos, o quê? Sérgio Malandro? Estamos ficando velho. Eu acho massa isso também, gostoso, bonito. Eu era fã também disso tudo. Mas não é verdade. Só não é verdade. Só não é verdade. Nós somos, na verdade, a verdade mesmo sobre o homem. Quando o homem peca, Deus fala para o homem em Gênesis 3, você é pó, e ao pó voltará. Nós não somos soberanos nem absolutos, nós somos relativíssimos, nós somos poeira cósmica. Nós estamos vivos hoje, não sabemos o que será amanhã. Muita gente mais nova que a gente já morreu hoje. Sabe? Coisas que nós não controlamos, nós não conseguimos. Não, eu vou fazer minha vida assim, assim, assado. E você pensa que tem esse controle. Não tem. Nós somos seres muito frágeis, relativos. E a resposta de Deus na sua palavra para a gente é: você foi criado para um propósito, sobretudo, para revelar a glória de Deus. Gênesis 1:26, façamos um homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Eu fiz você com um grande propósito de me revelar ao mundo através de você. Tudo no mundo tem um propósito, gente. Tudo tem um propósito. O coqueiro tem um propósito, dar o coco, enfeitar a orla, né? O cacto tem um propósito, né? Guardar água em lugar seco. O cavalo tem um propósito, né? Carregar as pessoas. O cachorro tem um propósito de ser fofo. O gato tem um propósito de ser chato, brincadeira, sei que tem gente que ama gato. A muriçoca tem um propósito de nos infernizar. Quando a gente está mal, assim, ele fala, vai muriçoca lá, perturba aquele ali para poder castiga. Tudo tem um propósito. E o ser humano também tem um propósito. Qual é o propósito? Representar Deus na terra. Coordenar esse processo todo que Deus nos deu para fazer o bem, amar uns aos outros. Agora vem cá. Se a Louis Vuitton tem direito de pegar uma obra sua que não está glorificando a ela e destruir, por que Deus não tem? Por que Deus tem que ficar passivo vendo a gente tocar o terror? Dizer, eles estão tocando terror, mas é o direito deles, né? Por que isso? E nós não somos assim. Gente, tenha certeza que se qualquer um de nós fôssemos Deus, provavelmente já teríamos terminado a humanidade. Porque tem dia que a gente pega aquela página no jornal e a gente fala, meu amigo, deu errado.
nós demos errado, porque não tem uma criatura pior do que o ser humano no mundo. Tem? Me diga uma espécie aí que faz o que o ser humano faz, que sequestra, esquarteja, que estupra filhote. Não lembro de espécie que faz isso. Então o ser humano é um ser que em si mesmo deu errado. Ah, mas tem um ali melhorzinho, mas estamos todos interligados. Pastor, então por que Deus não acaba com tudo? Ele já fez isso, viu? Não sei se você sabe. Leia Gênesis 6. Ele fez isso, ele disse, olha, deu errado. O homem deu errado. E então ele mandou um dilúvio. E na verdade ele só não acabou com a humanidade porque ele tinha um plano. O plano dele era um dia mandar o homem perfeito. Para que esse homem perfeito cumprisse perfeitamente a vontade de Deus. Mas ao invés de receber o mérito, a recompensa por ter cumprido perfeitamente a vontade de Deus, ele ia receber o oposto, ele ia receber uma condenação pesadíssima. Para que, através do preço que ele pagou, todos que crerem nele, que se arrependerem, que se abrigarem debaixo dele, que receberem a essência dele, junto por causa dele, sejam justificados. Esse é o Evangelho. Então, por que Deus não retribui o nosso pecado como ele merece? Porque se ele fosse fazer isso, todos nós teríamos que ser destruídos. E se quando Deus fizer isso no dia do juízo, porque a Bíblia diz que todos um dia comparecerão diante do juízo de Deus. E aqueles que forem julgados pelo seu próprio mérito, por mais bondade que tenham feito, não será suficiente, porque, como eu falei, o pecado é um ato contra-existencial. Você atentou contra o propósito da sua existência. E não tem nada que você faça que possa pagar isso, nem a sua morte paga, porque a sua vida não tem o valor para pagar o pecado. Por isso que Deus, na sua infinita bondade, providenciou a solução que nós não tínhamos. E a solução se chama Jesus, o Cristo. Quem crer nele será salvo. Quem confiar nele, quem se arrepender e falar, eu não mereço, então eu busco a misericórdia de Deus. Eu busco a obra de Cristo, eu creio no que Jesus fez. Amém, gente? Esse é o Evangelho. E se Deus puniu o nosso pecado em Jesus, ele não pode punir de novo na gente. Porque isso aí seria dupla aplicação da pena, que quem também é do direito sabe disso, não pode aplicar uma pena duas vezes. Então, se ele aplicou a pena em Jesus, ele não vai aplicar na gente. Ok, gente? Isso, lógico, para aqueles que são filhos, para aqueles que estão debaixo do guarda-chuva de Jesus. Aqueles que confiam nele. Os que confiam em si mesmo, um dia mesmo vão prestar conta a Deus e um dia irão perceber que a sua bondade, o seu mérito, a sua justiça própria não será suficiente. E triste será esse dia. Por isso que a Bíblia diz, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque acha que é bom, mas não sabe que o padrão de Deus é muito mais alto do que a nossa bondade. Nossa justiça diante de Deus são trapos imundos. Então a única justiça que nos justifica é a justiça de Cristo. Por isso somos salvos pela fé, não por obras. Você entendeu? Por confiar nele. Mas volte aqui para a punição. Se Deus pune o pecado em Cristo dos seus filhos, ele não vai punir na gente. Entretanto, ele pode aplicar na gente castigos educativos, ele faz isso. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Há um tempo atrás, uns anos atrás, a minha filha estava usando o meu computador e ela derramou água no computador. E aí, quebrou. Então, eu poderia, acho que eu acabei nem apliquei castigo nenhum. Mas eu poderia talvez aplicar um castigo educativo, dizer, olha, agora você não vai usar computador, você, sei lá, aplicar um castigo.
Mas eu não tinha como exigir dela que ela pagasse para mim um computador novo, porque ela não tinha dinheiro. Você entende? A mesma coisa acontece com a gente. Deus não vai te cobrar que pague o preço do pecado, porque você não tem como pagar, não tem nada na sua vida que pague o pecado. Tira isso da cabeça. Ah, não, vou fazer essa obra aqui boa, porque eu fiz para compensar a minha maldade, eu vou pagar. Não, não, não. Isso não é evangelho. Com todo respeito a outras religiões, mas geralmente isso é uma doutrina do espiritismo e de outras correntes, que um tanto que ensinam que você faz atos de bondade, de caridade, para compensar suas maldades, vai se purificando por suas obras. Isso não é o evangelho. E não pode ser. Porque isso, segundo o evangelho, nos traz orgulho, nos leva para um lugar de mérito. E nós não somos santificados de verdade, libertos do pecado, se orgulhosos. O único lugar onde somos livres de fato do pecado é na gratidão. E só é grato quem recebe graça. E graça é o que você não consegue pagar. Entende? Então, o que Deus faz? Aplica castigos educativos na gente muitas vezes. Hebreus 12:5 diz: Deus corrige quem ama, aquele que ele recebeu como filho. Então quem de fato é filho de Deus, Deus corrige. Eu acho interessante Asaf, ele fala no Salmo 73, se eu não me engano, ele fala assim: eu estava chateado uma época, porque eu vi os ímpios pecarem, e não acontecia nada com eles. Quando eu penso em pecar, Deus me aperta. Ele está chateado com isso. Até um dia que ele diz: entrei no templo de Deus e percebi na verdade que o Senhor é bom comigo. Que ao me apertar quando eu fazia o mal, Ele estava cuidando de mim e me livrando de coisa muito pior. Amém? Então Deus faz isso, Ele nos corrige como um pai educa seus filhos. Entretanto, por que Ele faz isso? Gente, por que um pai corrige um filho? Para que ele não sofra um mal pior, né? Para que ele não sofra coisas piores a partir dos seus erros. E tem uma coisa que acontece em nossa vida, que por mais que Deus seja bondoso e misericordioso, Ele não anula isso, que é a lei da semeadura e da colheita. Foi o que nós lemos aqui. Por exemplo, se, digamos que minha filha propositalmente tinha quebrado o computador, que não foi o caso. Eu não dei a ela um castigo retributivo. Você vai ter que pagar, não, ela não tem como pagar. Digamos que eu apliquei a ela um castigo educativo. Olha, você vai ficar sem usar computador por tanto tempo. Mas tem uma outra questão que ela vai ter que lidar agora, que é o quê? A ausência de um computador. Quebrou. Talvez eu não tenha como comprar outro. Isso é uma colheita natural do seu ato. E talvez também eu passe a ter uma imagem diferente dela, eu passe a não confiar tanto nela. Outras pessoas também podem não confiar, isso pode repercutir negativamente, isso pode repercutir mal para ela mesma, na sua psique. Pode confiar menos em si mesma, pode carregar culpa, pode carregar medo, receios, bloqueios, traumas. Lógico que eu estou exagerando aqui, porque o ato foi bem pequeno. Só queria te mostrar que existe uma colheita natural das nossas ações, que não obrigatoriamente Deus tem que castigar, mas é o que acontece. É a lei da semeadura e da colheita. A terceira lei de Newton é a lei da ação e... O que ela diz? Ela diz que toda ação tem uma reação proporcional. Inclusive Newton era teólogo também. Se eu bater o pé aqui, a força que eu usei para baixo também volta para o meu pé. Isso é a lei da ação e reação. Tudo que você faz, toda ação tem uma reação, uma reação oposta. Toda ação que você toma uma direção tem uma reação no seu sentido. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que a gente faz, toda a força que a gente exerce para um lado, tem uma reação oposta, que atinge aquele objeto que fez a ação, aquela força. No mundo espiritual isso também acontece. Só que aí, a ação e reação é uma coisa muito ligada à
relação com coisas inanimadas. Quando a gente parte para coisas vivas, que é o nosso caso, nós somos seres vivos, Paulo ele usa um conceito que é ainda mais forte do que a ação e reação, que é lei de semeadura e colheita. E por que é mais forte? Porque na ação e reação, o retorno ele é idêntico à ação. Na semeadura e colheita, não. O retorno é multiplicado. Quando Paulo fala, quem semeia o mal, colhe o mal. E quem semeia o bem, colhe o bem. Isso significa que nossas ações malignas ou benignas voltarão multiplicadas. Você bota uma semente de uma planta, você planta uma semente de manga, um caroço de manga. Com o tempo você vai ter uma mangueira que vai dar centenas ou milhares de mangas. Você não bota um caroço e colhe uma manga. Não é assim que funciona. Então Paulo está dizendo que isso acontece com as nossas vidas. E por isso que a gente tem que ter cuidado, gente, quando a gente pensa em pecado, quando a gente pensa em maldade, para a gente não achar que a gente administra o pecado, sabe? Não, eu administro, sabe, tô de olho aqui, eu fiz isso aqui e agora eu vou administrar. Não, você perde o controle. Uma vez que você dá lugar ao mal, ele vai se multiplicando, ele vai enraizando, ele vai frutificando, ele vai voltando para a sua vida de uma forma que você não consegue mais controlar aquilo. Isso vira uma praga na sua vida, na sua descendência, na sua casa. Isso se multiplica. Lembre que quando o homem pecou, antes de Deus castigar o homem, o homem já estava sofrendo. Deus ainda ia chegar para castigar, Adão já estava com medo, já estava desgostando de Eva, já estava se escondendo, já estava ansioso. O mal já estava crescendo dentro dele. Então a gente tem que entender que dar lugar ao mal é dar lugar a uma semente que a gente não controla. Pelo contrário, é ela que começa a tentar nos escravizar, nos controlar. O ambiente é contaminado, as relações são contaminadas, doenças. Várias vezes Jesus curava e ele dizia às pessoas: não perdoados estão os teus? Ele ligava a doença ao pecado. João 5,14, tinha um cara que tinha 38 anos, paralítico. Jesus curou ele. Jesus encontrou ele depois e falou assim: não peque de novo para não te acontecer coisa pior. Pior do que ficar 38 anos paralítico. Então, o pecado pode gerar doença. O pecado pode fazer com que demônios se aproximem de nós. Eu não creio que demônios vão habitar o crente nascido de novo, que é templo do Espírito Santo. Mas eles vão estar mais perto, eles vão ter mais influência em nossa vida, com certeza. Olha o que Jesus fala lá em Mateus 12, de um homem que tinha demônio e o demônio saiu, e ele não se encheu de Deus, e os demônios voltam. E a pessoa que vive no pecado, ela se relaciona muito mais com a malignidade espiritual. Enfim, para resumir essa parte, eu quero dizer a você que Números 32, 23 fala assim, saibam que os vossos pecados certamente vos acharão. O vosso pecado certamente o achará. Olha o que Paulo falou, que a gente leu. Não se deixe enganar. Não deixe a sua mente te enganar. Não, eu estou administrando. Não vai dar em nada. Não. O que o homem semear, isto mesmo sei fará. E não pense que você está no controle. Eu quero enfatizar esse ponto. Não pense que você está no controle. Não, eu estou de olho. Eu plantei essa semente, mas estou aqui de olho. Eu sei no que vai dar. Teve uma história que eu acompanhei há um tempo. Não é ninguém da igreja, ninguém que alguém possa conhecer, por isso que eu falo dessa história. Uma história interessante de uma mulher, teve 6 filhos.
Era uma mulher muito avarenta. E ela, na sua avareza, olhou para os seus 6 filhos e julgou da seguinte forma: ó, esses 4 aqui não vão dar para nada. Esses 2 aqui parece que tem mais potencial. O que ela fez? Criou os 2 que ela pensava que tinha mais potencial como meninos ricos. Dono de tudo. A escola era diferente, a roupa era diferente, tudo era diferente. Até botou para morar em Salvador, tudo diferente. Os outros 4 ela deixou na roça, disse: vocês não vão ter nada. Vocês não dão para nada. E ela falava coisas duríssimas. E aqui, ó. E sabe o que ela dizia, como ela justificava para alguém que questionava? Não, porque quando eu ficar velha, esses 2 aqui, né, são os que vão cuidar de mim. Eu vou ficar velha e quem vai cuidar de mim são esses aqui. E ela era muito avarenta, né? Fazia questão de centavos, aquela coisa. E aí o tempo passou. E ela fez isso, e muitas mágoas, muitas dores na família por causa disso, muito ruim as relações, mas ela fazia isso, apegada ao dinheiro, amava o dinheiro. E ela chegou na casa dos 80 anos. E um dia, um desses filhos que ela criou como um príncipezinho, levou ela no médico, ela sentiu uma dor, levou ela no médico. O diagnóstico foi: a senhora está com câncer. Sabe o que o homem já pensou? Pô, minha mãe está velha, daqui a pouco vai morrer. Vou tratar esse câncer, não é muito caro. E mesmo a mulher tendo muito dinheiro, esse rapaz escondeu da família toda que a mãe tinha câncer. Isolou a mãe em casa da família toda. Não tratou. Nem no hospital público ele levou ela. Quando a família descobriu, anos depois, já estava com câncer espalhado pelo corpo todo. Não tinha mais o que fazer. E aquela mulher morreu. Interessante. Ela morreu sem tratamento nenhum. Ela foi tratada pior do que qualquer pessoa pobre. Porque o pobre ainda pode ir no hospital público e receber alguma assistência. Ela não teve nem hospital público. Sabe por quê? Porque ela achou que ela podia semear a avareza e colher a abundância. Ela não controlou, porque ninguém pode controlar os efeitos do pecado. O discípulozinho dela que ela fez da avareza foi avarento com ela. Ela achou que poderia desprezar filhos e mais ser uma mãe amada. Não, ela foi uma mãe também desprezada. Você entende? Por que eu escondi essa história? Porque ela calculou: não, eu vou fazer o bem a esse aqui e ele vai me fazer bem. Mas ela não sabe que ela fez um mal a ele. Qual mal? Porque deu até dinheiro para esse menino, mas discipulou ele, dizendo o seguinte para ele: ó, dinheiro é mais importante que filho. O que é que ele fez quando cresceu? Dinheiro é mais importante que mãe. Você entende? Toque em seu irmão e diga assim: ó, você não controla o mal. Cuidado. Cuidado com a sua semeadura de maldade. Você não controla o mal. Às vezes a gente acha que a gente está abafando, falando mal das pessoas em casa. Não, eu falo mal dos outros lá, mas os meus aqui eu falo bem. Eu sou ruim com os outros, mas você pode até estar aparentemente fazendo algum bem aos que estão perto de você, mas você está discipulando eles no mal. Você entende? Eles estão aprendendo com você a ser amargo, a ser falso, a ser mentiroso, a ser desleal. Tem gente que está aqui com um amigo, está aqui na minha fala: eu te amo. O amigo saiu, a amiga saiu, ele chega para o filho e fala assim: ó, miserável, odeio essa pessoa. Aí o filho: é como a mãe faz, hein? É assim que faz então, né? Aí ele aprende. Onde ele fala: mamãe, eu lhe amo. Quando a mãe sai, ele fala: miserável, odeio essa velha. Você está entendendo?
O mal multiplica. O mal se enraiza. Não se engane. O que o homem semear, isto mesmo colherá. Mas graças a Deus que Paulo não para o texto aqui. Vocês estão bem tristes. Vocês estão apavorados. Graças a Deus que Paulo não para aqui. Ele fala, mas quem plantar no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu acho maravilhoso que ele usa para o plantio no Espírito uma expressão mais forte do que o plantio na carne. Ele fala, quem planta na sua própria carne, colhe da carne corrupção. Mas quem planta no Espírito, colhe vida eterna. É uma colheita maior. Isso é a graça de Deus, gente. É igual lá em Êxodo 20, quando Deus fala assim, olha, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, daqueles que fazem o mal. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me agradam. Sabe por quê? Porque o bem, como eu preguei na semana passada, sempre supera o mal. Isso não quer dizer que o bem que eu faço vai anular a maldade que eu fiz. Repito, não. Se eu pequei, o único remédio que paga é o sangue de Jesus. É o arrependimento. E às vezes eu estou colhendo algum bem de alguma coisa e mal ao mesmo tempo, sabe? Eu vivo isso e você também, não tenha dúvida. Todos nós aqui colhemos bem e mal. A sua vida estaria muito melhor se você não tivesse plantado alguma semente de maldade. Mas o que eu acho maravilhoso é que a semente do bem, às vezes é pequenininha, mas caindo no Espírito, ele faz maravilhas. E às vezes eu me vejo colhendo coisas, meu Deus, eu plantei tão pouco. E o Senhor fala, mas é a minha graça. Porque aonde abundou o pecado, sabe o que a graça faz? Superabunda. Ela supera. É como se você plantasse nos rios da vida. Quem já ouviu falar do rio da vida? Lá em Ezequiel 47 mostra um cenário desértico, de morte. E aí vem do templo, debaixo do trono de Deus, sai um rio. E aonde esse rio passa, o que está morto revive. E aí Jesus cita essa passagem da Escritura e diz em João 7, quem crê em mim, assim como diz a Escritura, como diz Ezequiel 47, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu vou lhe dizer, onde esse rio passa, as sementes do amor, as sementes da graça, elas começam a frutificar de maneira poderosa. Aí Paulo fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Então a palavra do Senhor para você nessa noite é, se você fez o mal, se arrependa hoje, pare imediatamente, não queira conta com o mal. Conta, sabe? Não quero conta com o mal. Mau pensamento, nada, o cara não queira conta com o mal. Maldade é pepino, gente. Nem fala mal dos outros queira. Nada, não quero, é maldade, é malícia, não é amor, estou fora. Não quero mexer com isso não, sabe? Não quero mexer com isso não. É o quê? É malícia, é maldade, é fazer mal? Não, eu não mexo com isso não. Eu falei, eu não mexo com essa coisa não. Não sei o quê, é para fazer o mal, é para trair, é para enganar, é para mentir. Não mexo com essa coisa não. Não mexo com isso não, isso aí não gosto. Não mexo com isso. Pare. Porque se você deixar isso entrar na sua vida, isso se multiplica. Isso cresce, isso enraiza na sua vida.
É uma semeadura terrível. Mas se você deixou, e eu já deixei em algum momento também, o que a gente tem que fazer? Ir para o Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque Deus, Ele não vai ficar interferindo na lei natural, né? É a lei, semeou, colhe. Lei natural, se você pular de uma janela, é muito raro, eu nunca ouvi falar ainda de alguém que pula na janela e Deus falou assim: oh não, vou ter misericórdia, vai flutuar. Eu não vi isso. Lei da gravidade, a pessoa morre. Entendeu? Plantou, colhe. Mas Ele é tão misericordioso que Ele pode nos dar uma graça para lidar com as nossas colheitas ruins e derramar o rio da vida para que os nossos plantios bons, que não pagam o pecado, mas que glorificam a Ele, nos fazem viver bem, superabundem em nossas vidas. Você começa a dizer: nossa, é lindo isso, eu vejo isso direto. Ali, a pessoa faz um benzinho ali, começa a tratar a esposa da maneira, um pouquinho, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a igreja, com a sociedade, com um pouquinho que ele planta, Deus pega aquela sementinha e Deus faz uma maravilha. Acabou com a família toda salva, transformada. Por que isso? Eu plantei tão pouco. Mas Deus plantou algo lindo na terra, Ele plantou Jesus. E por causa de Jesus, nós superabundamos em graça. Amém, gente? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar e pedir graça a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Não como quem quer justiça, porque a nossa justiça vem de Jesus, mas como quem quer alinhamento com Deus. É isso que eu quero que o meu coração se alinhe com o coração do Senhor. Que o meu coração se alinhe com o Pai. Eu te convido a orar hoje. E saiba que a força, a capacidade, o amor para fazer o bem vem de Deus. E é Ele quem perdoa o seu pecado. É Ele quem nos transforma. É Ele que nos arranca das garras da maldade, que nos liberta do pecado. Quem sabe você se sente embaraçado no mal, pastor, eu estou embaraçado, está difícil, estou toda amarrada, não sei para onde ir, semei tanta coisa esquisita, eu sei, a minha vida tem umas coisas esquisitas, eu sei como é viver isso. Mas eu quero dizer a você que o Senhor é poderoso. Se você clamar a Ele, se arrepender de verdade, Ele é poderoso para te resgatar. E de repente Ele manda um vento forte, que começa a quebrar essas amarras. Ele começa a te tirar e te puxar e te trazer para Ele e te encher com o Espírito Santo. E você começa a dar um fruto novo de amor, de graça, de bondade. O Senhor vai enchendo a sua vida. Clame a Ele, confie nele, em nome de Jesus. Vamos cantar um pedacinho da canção com nossos irmãos e orar juntos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, Águas que correm do trono. Cante isso ao Senhor. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está
Diga a Ele isso com fé, com fé. Diga a Ele isso, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Existe um rio, Senhor, há um rio que vem do céu. que flui do teu grande Há um rio do amor. Espírito que é derramado na vida de quem crê. Águas que correm do trono. Aleluia. Águas que curam, que limpam. Onde esse rio passa, uma transformação acontece. Aleluia. Por onde o rio passar, aleluia, tudo vai transformar. Pois ele leva a vida do próprio Deus. Esse rio está Neste lugar. Diga com fé, peça a Ele isso. Eu quero beber. Sacia, Pai, Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. nós queremos beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Pai querido e Pai amado, nós estamos diante de Ti. E se o Senhor fosse nos tratar da maneira que merecíamos, todos nós seríamos destruídos, Senhor. Mas nós te damos graças porque em Jesus alcançamos misericórdia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele verdadeiramente foi ferido por nossas iniquidades. Nós queremos nos arrepender, Senhor, de desagradar o Senhor, de fazer o mal. Gere em nosso coração arrependimento verdadeiro, Senhor, consciência verdadeira, para que nós possamos nos alinhar com o Teu santo coração, o Teu bondoso coração, meu Pai. E Pai, nos enche com o Teu Espírito de modo que nós possamos parar de uma vez por todas, Senhor, de nos alegrar com a maldade. Que a maldade em nossa vida seja tropeço ocasional e cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Que a cada vez mais odiemos o mal e nos apeguemos ao bem. Nos alinhemos ao Teu coração. Eu te peço, Senhor, unção e graça, aleluia, para que todos nós comecemos uma semeadura poderosa de bondade, de amor, de misericórdia. Senhor, unge essas bocas nossas, Pai, para que elas derramem sementes de amor. Unge nossas mãos para que elas sirvam com amor. Unge nossos olhos para que eles olhem com misericórdia e com amor.
Ó Senhor, nos dá graça para semearmos o bem incansavelmente, para a Tua glória, Senhor, e para que uma colheita maravilhosa aconteça. Que as famílias aqui representadas colham o bem. Aleluia, que as pessoas que nos cercam colham o bem. Que nós sejamos árvores frutíferas, pelo Teu Espírito e pela Tua graça. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. E quem crê diz amém, amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, Deus te abençoe. Bom estar com você aqui mais uma vez. Te abençoe, vá em paz. Glória a Deus. Teu rio, Senhor, Sacia minha sede.